Mateus capítulo 21. Glória a Deus por isso. A palavra que Deus nos deu hoje à tarde, estava meditando. Assim que você encontrar Mateus capítulo 21, encontre também o versículo de número 13. Mateus capítulo 21, versículo 13, você vai me ajudar a ler, pode ser? Eu vou contar até 3, a gente vai ler junto. 1, 2, 3. E disse-lhes: eu vou falar aqui também para sair no áudio. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de quê? Oração. Casa de orar? Mas Jesus está dizendo: mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Isso Jesus estava dizendo para um povo. Se assente, sem fechar a Bíblia. Glória a Deus. Nós vamos ministrar, irmãos, não feche a sua Bíblia. Eu quero muito a sua atenção, culto de ensino. Se quiser usar a caneta, use, fique à vontade. Mas eu preciso da sua atenção. Nós vamos ministrar em 3 situações aqui, tem 3 títulos. Se você pegar capítulo 21, o primeiro título está no comecinho, está dizendo assim: a entrada triunfal em Jerusalém. Quem está com a Bíblia aberta? A entrada triunfal em Jerusalém. Versículo de número 12, tem um título. Qual que é o título? A purificação do... Versículo 18 também tem um título. O secamento, na minha Bíblia está assim: o secamento da... Em todas as Bíblias está assim? A figueira infrutífera. Tudo bem. Aqui tem a figueira que não deu fruto. Então lá está a figueira infrutífera, a figueira que não deu fruto, e na minha está aqui o secamento da figueira. Não muda nada, é tudo a mesma coisa, ok? 3 situações, e o Senhor nos dá uma mensagem com o título: Jesus está a caminho. Jesus está. Querido, se a gente olhar para a palavra de Deus, Velho Testamento, todos esperavam a quem? A quem o povo de Deus esperava no Velho Testamento? Jesus, sim ou não? A igreja está esperando quem agora? Então, se nós estamos esperando, é porque há uma promessa, sim ou não? Ele disse que voltaria, sim ou não? Então, ele disse que vai voltar. O que o Senhor colocou no meu coração é que Jesus tem uma expectativa de encontrar a gente também. Assim como nós o aguardamos, assim como nós o esperamos, assim como nós entendemos que Jesus está a caminho, Ele tem uma expectativa de nos encontrar também. Jesus é um mistério. Por que é um mistério? Porque em todo tempo onde você ler a Bíblia, onde você pegar a palavra de Deus no Velho ou no Novo Testamento, Ele está vindo, ou alguém está aí esperando. Mas estavam esperando e Ele já estava. Jesus está no Velho Testamento. Quando Jesus está no Velho Testamento? Quando nós abrimos a nossa Bíblia em João capítulo 1, a palavra do Senhor vai dizer que Ele estava no princípio com... Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se... Então Ele estava ali junto com o Pai. Tanto é que quando Deus está na criação do homem, Deus, Ele usa a expressão façamos. Então não pode ser uma pessoa só. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus estava lá. Agora presta atenção, Jesus estava e nós também continuamos esperando, como o povo que teve um encontro com o Senhor continua o esperando. Jesus teve algumas passagens no Velho Testamento que a gente não sabe. Nós estamos numa temporada em Gênesis capítulo 31, aonde Jacó teve um encontro com quem? A Bíblia diz ali
que Jacó teve um encontro, alguns textos, alguns versículos, algumas bíblias diz com um homem, outras diz com o anjo, outras com o varão. Depois do encontro, Jacó diz assim, ele louva Deus, porque ele teve um encontro com Deus face a face, e Deus o salvou, e isso me intrigou. Por que isso me intrigou? Porque Moisés queria ver a face de Deus, e Deus falou para Moisés que ninguém pode ver a face de Deus e sobreviver, sim ou não? Então a palavra não pode ter contraponta. A palavra, ela, em tudo que vai ter, em tudo que ela tem uma ligação. Ela não tem mentira, ela só tem verdade. Espera aí, Jacó viu e não morreu. Para Deus, Deus falou para Moisés que quem visse a face dele morreria. Então dá-se a entender que o anjo, lá no Velho Testamento, era Jesus. Jacó teve um encontro com Jesus, face a face, no Velho Testamento. Por quê? Porque ele está desde o princípio ele está ali. Ah, pastor, mas de onde você tirou isso? Por exemplo, se você pegar João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: Deus nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus, quando aparece, é a revelação do Pai na terra. Jacó teve um encontro com Deus, um encontro com Cristo lá no Velho Testamento. Pois bem, mas a narrativa da palavra e o que Deus colocou no meu coração é que Jesus está a caminho. E aqui é um texto, queridos, que primeiramente ele estava a caminho, indo para Jerusalém. E nesse caminho acontecem algumas coisas, e nós vamos fazer aqui um paralelo. Que paralelo? Da expectativa que Jesus tem do encontro com aquele povo, conosco, e de como Jesus foi, e de como receberam Jesus naquele caminho. Veja bem, Jesus está indo para Jerusalém, já estava próximo da sua morte, já estava próximo da sua crucificação. Então Jesus anuncia aos seus discípulos, para que eles pudessem ir um pouquinho na frente e preparar um jumentinho e trazer para ele, para que ele pudesse entrar em Jerusalém assentado em um jumento. Agora, por que Jesus quis entrar em Jerusalém assentado em um jumento? Para se cumprir o que o profeta Zacarias falou no seu capítulo 9, versículo 9, que o rei de Israel entraria humilde, simples, assentado num jumentinho. Então isso acontece, está lá, capítulo 21, versículo 5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho. Tudo isso se cumpre por causa da palavra que Zacarias liberou. Ele vai vir e vai entrar assentado sobre um jumentinho. Agora pensa comigo, Jesus a caminho de Jerusalém, assentado num jumentinho. A Bíblia vai dizer que que muita gente, uma multidão, foi até Jesus. E o que eles foram fazer? Eles foram encontrar Jesus. E quando encontraram Jesus, estenderam um tapete. Que tipo de tapete? Vestes e ramos. E esse tapete estendido, eles gritavam: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, aleluia, ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Essa multidão estava gritando: salva-nos, ó rei, salva-nos, ó rei, salva-nos, ó rei, salva-nos, ó rei. E isso é muito interessante, porque eles reconheceram que Jesus é então houve um alvoroço. Olha só, Jesus assentado, entra comigo nesse texto simples, Jesus assentado num jumento, um tapete de roupa e de ramos, e todo mundo clamando: Hosana ao filho de Davi. Quando Jesus chega em Jerusalém, queridos, há um alvoroço terrível, e aquele alvoroço de gente para cá, gente para lá, e todo mundo gritando: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. Então surge a pergunta de dentro: quem é este? E a resposta veio: esse é Jesus, o profeta de Nazaré. Irmãos, aqui tem algo.
o profeta de Nazaré. Eu trouxe aqui uma narrativa dessa caminhada até chegar aqui. Agora, qual que era a expectativa que Jesus tinha da forma que eles tinham que receber Jesus? Eles tinham que reconhecer quem é. A expectativa de quem está vindo ao encontro, irmãos, a expectativa de Jesus indo ao encontro daquele povo, era para que aquele povo pudesse recebê-lo na conformidade daquilo que ele é. Quem recebeu Jesus, quem foi atrás de Jesus, a multidão que foi ali sabia daquilo que ele fazia nas regiões onde ele passava. Mas quando chegaram perto e perguntaram: quem é este? Não falaram: esse é o Filho de Deus. Quando perguntaram: quem é este? Ninguém ali ousou dizer: esse é aquele que foi profetizado lá em Gênesis capítulo 3 versículo 17, que nasceria um da semente da mulher, que pisaria, que esmagaria a cabeça da... Quando perguntaram: quem é este? Falaram que era um profeta. Poderiam ter dito: esse é aquele que o profeta Isaías profetizou, que o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da... Não falaram. Poderiam dizer: quem é este? Poderiam dizer: esse é aquele que o Ageu profetizou, o desejado das nações, o Jesus, aquele que há de vir, aquele que nós esperamos. Não disseram isso. A expectativa de Jesus era que as pessoas ao qual ele foi enviado reconheciam quem ele era. É uma expectativa simples. É você chegar e ser reconhecido, sim ou não? Porque se ele diz: eu vou voltar, nós o esperamos, mas do lado de lá para cá tem uma expectativa. Ele está vindo, mas ele está vindo com uma expectativa. Ele entrou em Jerusalém, mas ele entrou com uma expectativa. Irmão, Jesus não pregou em outro lugar, ele só pregou ali. Jesus não foi para outros cantos, ele veio para os seus, e os seus não receberam Jesus. Agora, qual é a expectativa que Jesus tem conosco? Como Jesus quer que nós o recebamos? Você acha que não há uma expectativa de Cristo, da forma ao qual nós o recebemos? Sim, se nós comparamos. De que forma Jesus, ele espera que nós o recebamos? Em reverência. Por quê? Porque lá atrás, na ida para Jerusalém, eles estenderam um tapete. E muitas vezes, meus queridos, nós entramos, não oramos, não agradecemos, não exaltamos, não glorificamos, não o adoramos como Jesus quer que nós o recebemos. Eles fizeram algo visível, mas o coração estava longe. A expectativa em cima do jumentinho, o tapete estendido. E quando pergunta quem ele é, todos sabendo pelos milagres que estavam acontecendo, em vez de falar que ele é o Filho de Deus, falaram que ele era apenas um profeta de Nazaré. Tem expectativa dele para conosco, irmãos. A expectativa daquele que está vindo ao nosso encontro é nos receber, ou que nós o recebamos com reverência, o adorando e reconhecendo que ele é o Senhor e Salvador de nossa alma, reconhecendo, agradecendo, adorando, louvando, exaltando, glorificando. Ele quer nos receber dessa forma. Há uma expectativa. E eu fiquei assim, pensando nisso. Porque da mesma forma, queridos, que em nós, como a gente o espera, quem está indo para algum lugar, quem está indo para algum encontro, ele vai levando uma expectativa de que os receba de uma forma diferente. O que você pensa da igreja do dia de hoje? Como nós imaginamos aqui Jesus chegando aqui. Tem uma expectativa de lá para cá. Tem uma expectativa vindo para nós. Se ele nos encontrar, ou se conseguimos o encontrar, por quê? Porque a expectativa de Jesus ao encontrar as virgens, não eram 5 virgens, não eram só as prudentes, eram as 10.
mas 5 foi impro, não tinha azeite. 5 não estava posicionada. 5, o estilo de vida não tinha o agrado daquilo que o noivo estava vindo, estava com a lamparina apagada, não tinha luz acesa, não tinha glória, não tinha reverência, não tinha reserva, não tinha um estilo de vida de adoração. Jesus quer que nós o recebamos, o adorando, servindo, obedecendo. Nós temos que ser diferente e temos que causar algo nele, porque a expectativa vem, e ele não vem sem expectativa. Quem quer ter um encontro com Jesus? Quer ajudar, Érica? Vamos aliviar esse ambiente? Você consegue dar um pouquinho de glória para ele? Porque como a gente vai gerar isso mesmo? Tem que gerar. Agora fica comigo, ó. Jesus está indo ao encontro, sim ou não? Ele chega em Jerusalém. A primeira coisa que ele faz, tá, a partir do versículo 12, é entrar no templo. Diga comigo, entrar no templo. Segundo, ele expulsa os que negociavam o sacrifício. Terceiro, ele declara que o templo é casa de orar. Quarto, ele cura os enfermos. Ó, Jesus, quando ele chega, irmãos, ele não fica na beirada, ele vai para aquilo, para a parte que é importante, ele vai para o cerne da situação. Jesus, quando ele chega, ele não chega para ser apenas um mero espectador, ou alguma coisa que fica coadjuvante. Não, ele é o centro de tudo. Ele vai no mais íntimo e profundo de nossa vida e de nossa alma. É ele que discerne o que está do lado de dentro. Quando o encontro é com ele, quando de fato a gente está na presença dele, só ele pode mover aquilo que está do lado de dentro, só ele pode entrar no mais profundo da nossa alma. Jesus chega no templo, Jesus chega em Jerusalém e vai direto para o templo. Ele não fica descorrendo coisas, ele vai direto ao assunto, ele vai direto ao que é importante. Então ele entra no templo. Segunda coisa que ele faz, ele expulsa os que estavam negociando o sacrifício dentro do templo. Eu vou explicar isso aqui. O que estava acontecendo dentro do templo? Você sabe que na lei se levava novilho, se levava ovelha, se levava um gado, ou se levava um pombinho para ser sacrificado em prol de pecado e para ter adoração no templo. O que estava acontecendo ali, meus queridos? Ninguém estava preocupado com a adoração, ninguém estava preocupado com o seu cordeiro, ninguém estava preocupado com o novilho. Por quê? Porque é só chegar no templo e comprar. Eu vou negociar a minha adoração, eu vou negociar o meu perdão. Pastor, onde você quer chegar? Tem muita gente pedindo oração, tem muita gente não preocupada em vir e trazer uma adoração. Você chega com a cabeça cheia, você chega aqui sem ter lido a Bíblia durante o dia. A gente chega aqui com a seguinte situação: eu vou ver o que vai acontecer na igreja, eu vou ver o que Deus vai falar comigo. Nós estamos terceirizando a adoração. Quando eu estou triste, eu ligo um louvor. Quando eu estou triste, quero ouvir uma palavra, eu ponho no pregador que eu gosto, eu ouço a mensagem que massageia o meu ego. A gente nunca quer ouvir Deus falar. Isso é negligenciar a adoração, isso é terceirizar a adoração, isso é não trazer o seu sacrifício para o Senhor. Não negocie a sua adoração. Então ali o que estava acontecendo? Ninguém estava preocupado. Eu não preciso levar hoje o meu cordeiro, eu não preciso levar nada, sabe por quê? Porque chega lá, eu negocio, eu compro. Como é que você vai comprar perdão, irmãos? Como é que você vai andar? Não é tipo assim, não é orais por mim, amém, a gente pode orar, mas a vida toda orando por alguém,
a vida toda sem você dobrar o joelho no chão, a vida toda sem você vencer com o joelho no chão, a vida toda esperando algo acontecer por intermédio de alguém, não é por você e Deus. Estão terceirizando, negligenciando, e eles estavam fazendo isso dentro do templo. É noite de você voltar para a essência. É noite de você abrir o teu coração. É noite de você falar para Deus: Senhor, fale o Senhor comigo, Pai. Não precisa de terceiro. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu profeta, o Senhor é o meu ensinador, o Senhor é quem fala comigo. Eu não preciso de terceirizar. Jesus põe para correr quem estava negociando dentro do templo. E o que ele faz agora? A terceira situação, ele declara que o templo é casa de oração. Oh, irmãos, quem declarou isso? A casa de Deus não é casa da resenha. A casa de Deus não é um lugar para a gente sentar e bate papo, o banco de praça do shopping. A casa de Deus, irmãos, ainda é o lugar que Ele estabeleceu como casa de orar. Aqui é casa de oração, irmãos. É um lugar de contrição. Aqui é um lugar de resolver coisas. Aqui é um lugar de chorar na presença de Deus. É um lugar de buscar a presença de Deus. Jesus deixou declarado: a minha casa é casa de oração. Quarta situação, ele curou os enfermos ali. Agora, olha o versículo 14: e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Irmãos, quando Jesus chega na nossa vida, Ele abre os nossos olhos, porque quem não tem Jesus ainda é cego. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele muda até os nossos caminhos, porque antes de Jesus chegar, a gente manca, a gente é coxo. De que forma? Caminhos errados, caminhos sujos, caminhos de mentira. Antes de Jesus entrar no templo, nós não enxergávamos a verdade, mas Jesus nos curou, aleluia, e a cura que Ele fez foi nos nossos olhos, para que nós possamos andar em caminhos de verdade, no nome do Senhor Jesus. Agora, qual que é a expectativa de Jesus quando Ele entra no templo? Você acha que Jesus queria, irmãos, ficar brabo dentro do templo? Não, Ele tinha uma expectativa, irmãos, entrar e encontrar dentro do templo, sabe o que? Verdade. Ele queria encontrar dentro do templo, da questão daqueles homens, o sacrifício perfeito, todo mundo alinhado, todo mundo caminhando na verdade. Jesus fez o que fez porque não encontrou aquilo que ele queria. A expectativa foi frustrada a ponto dele ter que fazer. Qual é a expectativa que Jesus te encontra nesse momento? A expectativa de Cristo para encontrar a igreja dentro dessa situação templo. Primeiro, Ele quer uma igreja perdoada, porque quem vem ao encontro daquilo que Ele salvou. Ele não vem ao encontro de um sacrifício sujo, de quem está negligenciando o sacrifício. Então, se ele chega com expectativa, ele vem com uma expectativa de encontrar uma igreja perdoada. O que é uma igreja perdoada? É uma igreja que removeu pecado. Jesus colocou para fora. Tanto é que o título é a purificação do templo. A expectativa dele é encontrar uma igreja que teve coragem de remover o pecado que estava do lado de dentro. Como servir dentro do templo e não remover o pecado? Qual a expectativa que Jesus quer nos encontrar dentro do templo? Uma igreja purificada. O que é isso? É uma igreja que se limpou, uma igreja lavada, uma igreja remida, uma igreja que foi salpicada e comprada com o sangue do Cordeiro, uma igreja limpa, remida, salva do lado de dentro para fora. Ele está vindo ao nosso encontro.
Como ele vai encontrar a igreja, como ele quer encontrar a igreja, qual que é a expectativa de uma igreja santa? Diga para alguém, igreja santa. Diga para alguém assim, igreja que se santifica, igreja que se separa, igreja que se consagra, igreja que se purifica. Levanta o dedo e diga para alguém assim, sede santo. Levanta para o céu e diga, porque Ele é santo. Ele é santo. A expectativa dele é encontrar uma igreja santa, de um povo que não guarda pecado, mas que limpa-se, que retira, porque Jesus, para purificar o templo, teve que colocar a sujeira para... O que está aí dentro? Nós estamos gerando expectativa boa ou ruim? Percebe, irmãos? Que se você for entender que Ele está vindo, e que Ele está vindo com expectativa de nos encontrar diferente, tem muita coisa para a gente mudar. Porque remover pecado é remover alguns rancores, é remover alguns ódios, é remover algumas coisinhas que ficam do lado de dentro, que pode impedir a expectativa, que pode impedir de fato até o encontro. Enfim, está aí a expectativa de Jesus dentro do templo. Porém, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Jesus fez ali algumas coisas naquele dia, depois ele se retirou para Betânia, e no outro dia ele volta para o templo, no outro, versículo de número 18, vamos lá, e de manhã voltou para a cidade, e teve, olha só, Jesus voltou para o mesmo lugar ali onde ele estava focado. A Bíblia diz que ele teve, ele queria que alguma coisa acontecesse, alguma coisa aplacasse aquela fome que ele tinha. Quem lembra daquele texto em João capítulo 4? Quando Jesus tem um encontro com a samaritana, só Jesus e a samaritana, e alguém pergunta, cadê os discípulos? Os discípulos foram para a cidade comprar comida, pão, comida, alguma coisa. Jesus conversa com a samaritana, e quando os discípulos voltam, traz pão e oferece pão para Jesus. Jesus disse, não quero. Como assim? Eles perguntam para si mesmo, alguém deu comida para ele, porque ele não está mais com fome. Aí Jesus disse, uma comida eu tenho que comer, que vós não sabem, e a comida que eu tenho que comer é fazer a obra do meu. E ele olha e diz, os campos já estão brancos, pronto para a colheita. Estão cegos, não estão entendendo a minha vontade, não estão entendendo o que me alimenta, não estão entendendo o que me supre. Irmãos, ele vai voltar para colher algum fruto, ele está com... Mais um pouquinho de glória, só para a gente finalizar. Nós vamos finalizar aqui. Então entendemos que dentro dessa expectativa, ele está vindo com expectativa e está vindo com fome. Ele vai querer fruto, ele vai querer alguma coisa de nós, irmãos. Porque quem chega, ele quer ver alguma coisa, ele quer receber alguma coisa, ele quer encontrar alguma coisa. E nós sabemos pelos contextos que esse fruto, irmãos, não é uma comida, é outras coisas, que vai alimentar o reino, que vai alimentar a Cristo, que vai alimentar a vontade dele, ok? Tanto é que a Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16, que foi ele que nos escolheu, e não nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu e nos nomeou para dar fruto. Diga comigo, para dar fruto. Ele vai vir atrás desses frutos.
ele tem expectativa. Agora, Jesus com fome, a Bíblia vai dizer que tinha ali uma figueira. Tinha o quê? Uma figueira linda. Mas aquela figueira, ela só tinha folhas, não tinha. Obviamente essa figueira significa Israel. Mas trazendo para os nossos dias, porque a gente está pregando para a igreja, uma figueira que não tem fruto, só tem folha, é uma figueira que só tem Diga para alguém assim, cuidado. Porque o que importa não é a aparência, é o fruto. Não adianta, irmão, não adianta. O que importa é a essência. O que importa é o que a gente vive com Ele. O que importa é a obediência. O que importa, irmãos, é uma vida pacata, humilde, simples na presença dEle. Não adianta a aparência, não adianta a visibilidade, não adianta a pompa. Uma hora a casa. Diga para alguém assim, não se engane. Jesus não quer folha. Jesus não quer aparência. Jesus quer essência. Vai ter que mudar alguma coisa ou não? Teremos que mudar algumas coisas ou não? Sim ou não? A gente tem que mudar por dentro, irmãos. A gente tem que mudar a linha de pensamento, a linha de raciocínio. Por quê? Porque a gente tem que suprir a expectativa de quem vem nos buscar. E se nós não estivermos preparados, lembra, Ele está vindo ao nosso, toda a vida Ele está vindo ao nosso encontro, irmãos. Ele está vindo. Você sabe o dia? Você sabe a hora? Só o Pai que estás no céu. Mas a Bíblia diz que vai ser para quem? Para quem? Não pode. Você já sabe que é surpresa, você tem que estar preparado. E agora, irmãos? E agora, irmãos? Então a gente fala aquele palavrão, irmãos, pensando que amanhã vai estar tudo certo. Senhor, amanhã a gente se conserta. A gente briga hoje e não pede perdão hoje, mas amanhã a gente não fala com alguém hoje, mas se Deus quiser, amanhã aquela raiva vai sair do meu coração. Amanhã a gente se conserta. A gente está brigado com alguém familiar e nem quer ver a cara, nem quer falar, não quer nem ver, não quer nem perto. Mas se Deus quiser, alguns dias longe, essa raiva vai passar. Jesus volta hoje. Oh, irmãos, eu falo que nesses dias o negócio é sério. Ele não volta amanhã, irmãos. Tem coisas que está dentro de nós escondido, tem mágoas, tem raiva, tem rancor, tem sujeira. Primeiro Ele purifica o templo, depois Ele quer fruto. Ele não trabalha sem ordem, sem ordenância. Ele é ordeiro. Ele se apresenta, limpa o templo e agora diz para Israel: eu quero fruto, não quero aparência. Como assim? Vocês me chamam de rei, mas não obedecem o que eu mando. Vocês dizem que são salvos, vocês dizem que são libertos, mas vivem como sujo. O que adianta me chamar de rei e não viver conforme a palavra do Senhor quer que viva? E agora? Eu estou falando de Israel, irmãos, mas está na conformidade do texto para a igreja, sim ou não? Por quê? Porque tudo que ele queria não era ser reconhecido apenas como um rei, filho de Davi. Tudo que ele queria é que o templo estivesse limpo, e tudo que ele estava esperando eram os frutos verdadeiros daquele povo, porque é ele que colhe frutos dignos do Senhor. Agora, qual fruto o Senhor está esperando de nós nesse momento? A gente pode entrar em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que vai falar dos frutos do Espírito. Vai falar de amor, alegria, paciência, bondade, benignidade, temperança,
e vai falar, irmãos, que eu acho que é um dos mais importantes, da qual aquela igreja, ou aquele povo e a igreja precisa: a fé, porque a fé também é um fruto. E se aquele povo não tivesse fé no Filho de Deus, não adiantaria nada o chamar de profeta de Nazaré, porque a resposta daquilo que ele quer é que nós tenhamos fé no nome dele, porque ele está vindo ao nosso encontro, e a expectativa é que você creia que ele é o Filho de Deus, que ele está voltando para te buscar, que tem um lugar no céu guardado nos esperando, que ele é o Salvador, que ele pagou um preço, que ele vive, está à destra do Pai e está voltando. O fruto que ele quer é fé. Por isso ele diz: porventura, quando eu vir, acharei ou acharás fé na terra? Porque nós estamos parecendo um clube social, irmãos, culto de ensino. A igreja cá, a igreja ali, a igreja bonita aqui, a igreja tal ali. E a essência da coisa? E a fé? E as obras? E a vida entregue no altar? E viver por ele? E realmente crer? Se você crê, se você entregou, se você é, irmãos, a gente tem que estar na mesma expectativa. Ele tem expectativa. Você tem? Temos expectativa de encontrá-lo? Você entende, irmãos? Que se a gente não tiver esse insight de palavra, a gente acaba estando no meio da movimentação, sem saber para onde a gente está indo. Tem que ter expectativa. Que dia que você vai gerar expectativa? E como você gera expectativa? Além da fé, você precisa estar de acordo com aquilo que ele quer. E para estar de acordo estando errado, eu preciso fazer o quê? Pronto. Tá bom, irmãos, até aqui, 40 minutos. Quem precisa? Quem precisa? Fica de pé aí, irmão. Pode ficar vocês todos, tranquilo. Eu só quero que você leve a sério. Olhe para cá. Nós temos uma movimentação, às vezes, de cura, uma movimentação de reconciliação com Jesus. Nós temos uma movimentação de reconciliação com Jesus. Preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Tem muita gente que está de pé ainda por essa movimentação. Tem muita gente que ainda está vivo na fé por causa dessa movimentação. Por quê? Porque a palavra ela puxa o tapete que nós escondemos a sujeira. E aí, sabe o que acontece? Eu não acho mais que tem pecado em ninguém. Eu não acho mais que a igreja tem problema. Eu não acho que o problema está mais na minha casa. Eu não acho que o problema está em quem eu deixei em algum lugar. A palavra me faz ver que o problema está em mim. Tem muita sujeira aqui que eu preciso tirar. Então eu pergunto nessa noite, se tem alguém que quer limpar, você sabe o que tem que fazer. Não é só tocar a ponta do altar, é se reconciliar com Jesus. Pastor, hoje no culto de ensino, hoje, amanhã e quando lhe for dada a oportunidade, pergunta uma vez: tem alguém? Tem alguém que nessa noite está precisando, que está sentindo que tem sujeira e que conta com a ajuda de Jesus? A expectativa dele não é encontrar sujo, mas quando ele encontrou sujo, ele mesmo purificou, entende? Ele não queria fazer isso, ele não precisava fazer isso, mas ele teve que fazer. Então ainda há oportunidade. Tem alguém que quer contar com essa ajuda de Jesus? Você vai levantar a mão e vai vir até a ponta do altar. Nós vamos orar pela sua vida.
ou você vai voltar com pequenas sujeiras internas. Dali uma. Cadê você? É com você, irmãos. É o conto de quarta, tranquilo. É para você não sair sem ser limpo, porque a metade da situação é purificação do templo. Vem purificar o seu templo com a ajuda de Jesus. Tem alguém? Ajuda aí, Érica, só um pouquinho. Nós temos mais 3 minutos só. Eu não estou brincando. Eu estou perguntando. Você precisa de reconciliar ou não? Você precisa ter um encontro sério ou não? Você precisa renunciar a algumas coisas ou não? Você está sem força para dizer não? Você precisa de Jesus. Não é assim que Ele queria te encontrar, mas já que Ele está te encontrando, Ele quer te ajudar a limpar. Está aqui? Está tudo tranquilo. Tem ou não tem? A gente precisa encerrar, irmãos. 1, 2, 3. Põe a mão no teu coraçãozinho aí. Você ora por você, porque você não está precisando agora de limpar nada. Ore por você se necessário. Faz, Jesus. Faz, Jesus. Faz, Jesus. Toca, Jesus. Ajuda, Jesus. Essa pessoa precisa se levantar. Essa pessoa precisa sair dessa situação. Abre esses olhos aí, Jesus. Abre essa mente. Abre esse entendimento, para que o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus. Você diz? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Aplauda o Senhor, queridos.